Olá pessoal, eu me chamo Vinícius, eu sou bolsista do Grupo PET Engenharia Florestal e vou explicar um pouquinho mais sobre o nosso projeto de proposição e produção de mudas para o Jardim Botânico do Alto Uruguai aqui na UFSM de Frederico Westphalen. Um dos objetivos, além de criar um acervo botânico aqui dentro do campus da UFSM de Frederico Westphalen, é ter uma área de interação com a comunidade frederiquense e a comunidade acadêmica. Então o Jardim Botânico vai ser um espaço de visitação, de estudo, de contemplação. Então nós, na Engenharia Florestal, nós temos matérias relacionadas a paisagismo, arborização urbana, também silvicultura, dendrologia. Então esse espaço ele pode ser também utilizado para as aulas práticas e também conhecer um pouquinho mais o potencial ornamental das árvores, tanto exóticas quanto as nativas que a gente tem de ocorrência natural aqui da região. Então, o projeto do Jardim Botânico ele teve início a partir de um trabalho de conclusão de curso da estudante Isa Maria Silva dos Santos. Então, onde ela, em seu trabalho, ela propôs a criação no Jardim Botânico dentro do campus aqui da UFSM Frederico Westphalen. E nós, do Grupo PET Engenharia Florestal, nós acolhemos a ideia e começamos a desenvolver a produção de mudas para a criação desse projeto. Vai ter a criação de 3 principais espaços. O primeiro é o Jardim Oriental, onde que vai ter a coleção das plantas, árvores, arbustos, ali da região da Ásia, do Oriente. A coleção do Hemisfério Norte, a gente tem espécies tanto de ocorrência no norte das Américas, na Europa e também ali um pouquinho ali do Oeste Asiático. Então são espécies que são de coníferas, pinheiros e também algumas espécies caducifólias que têm essa característica de perder essas folhas no inverno, de ter colorações diferenciadas, avermelhada, amarelada. Então são espécies que foram trazidas muitas vezes pelos imigrantes quando chegaram aqui no Brasil. A última coleção também é a coleção do Alto Uruguai. Então, dentro do espaço destinado ao Jardim Botânico, a gente tem um fragmento florestal nativo aqui da região. E nele a gente vai desenvolver, fazer construção de trilhas, trilhas ecológicas, fazer identificação dessas árvores, dessas espécies. E também a gente vai fazer um enriquecimento dessas espécies para trazer um pouquinho mais dessas espécies de ocorrência natural aqui da Mata Atlântica. No ano passado, em 2024, o Grupo PET Engenharia Florestal começou a produção de mudas. Então a gente começou inicialmente com 20 espécies, para contemplar tanto a coleção do Hemisfério Norte quanto o Jardim Oriental. E dessas 5 espécies, até o momento a gente teve um sucesso reprodutivo de 3 espécies. Então, estamos aqui agora na Casa de Vegetação do curso de Engenharia Florestal, onde nós estamos começando com a produção de mudas para o Jardim Botânico. Aí eu vou falar um pouquinho mais sobre algumas espécies que já estão em produção. Então as espécies que contemplam a coleção do Hemisfério Norte, nós temos o cedro mexicano, que é uma espécie que ela ocorre ali na América Central, América do Norte, mas ali na região do México. Temos o bico de papagaio, também é uma espécie que ela é muito cultivada, principalmente que é quando ela floresce. Ela é popularmente também comercializada como flor de Natal, que ela floresce principalmente na época de inverno, tanto no Hemisfério Norte quanto aqui no Sul. E no Hemisfério Norte coincide com a época de Natal, então ela é muito utilizada nos arranjos natalinos, devido a ser uma planta que floresce durante essa época de frio. Mas ela também é nativa da região do México, do sul dos Estados Unidos. Outra árvore também que vai contemplar a nossa coleção do Hemisfério Norte é o álamo vela, o álamo piramidal. Essa espécie ela é originária ali da Europa e essa aqui ela tem uma curiosidade também, que a planta original ela tem um formato comum de árvore, que a gente conhece, que tem uma copa densa e bem frondosa. E essa variedade, a variedade itálica, ela foi desenvolvida a partir de seleção, melhoramento genético, a partir também de mutações genéticas que observaram que alguns indivíduos apresentavam um formato de coluna. Então, a partir de reprodução, a partir de estaquia, enfim, foi conseguido isolar essa característica e ela é amplamente comercializada, utilizada para fazer quebra-ventos, em composições paisagísticas. E essa espécie a gente só consegue reproduzir ela por meios vegetativos, por estaquia, pois se a gente vai reproduzir ela por semente, a gente corre o grande risco de perder essa característica de coluna, porque as sementes delas continuam carregando material genético, e da planta original, e algumas sementes, boa parte delas podem dar descendentes de espécies com formato arbóreo comum e não aquele formato culinário. Então, para a gente ter um maior sucesso de preservar essa característica,
Então a gente faz a reprodução por estaquia, que nem essa aqui foi feita, uma estaca, e dela a gente preserva a característica da planta-mãe. Então agora a gente vai conhecer também as mudas da coleção do Jardim Oriental, né, as que a gente já está produzindo. Então a gente tem o Podocarpus, que é uma espécie de conífera que ultimamente está sendo muito utilizada no paisagismo, né, principalmente para a criação de cerca-viva. Ela é uma espécie nativa ali do Japão, da China, das Coreias. Temos também o Virbuno perfumado, que é uma espécie que ela foi utilizada um pouquinho mais ali na década de 40, 50, que ela é nativa ali da Índia, da China, também ali um pouquinho das Coreias. Também ela ocorre no Japão. É uma espécie assim que ela é uma árvore de pequeno porte. Ela floresce ali no início da primavera e ela tem a característica principal de ter as flores serem muito perfumadas. Então as flores já são bem pequenininhas assim, tem muito cheiro, como se fosse uma flor de laranjeira praticamente. E a última que a gente tem aqui também, produção, é a Tuia compacta, né, que ela também foi utilizada bastante no passado para a criação de cerca-viva, né, também para ornamentação. E ela é nativa também nessa região ali do Japão, da China, essa região oriental também. Uma curiosidade também sobre, né, como a gente fez a propagação dessas mudas, né, algumas espécies, principalmente os pinheiros, a gente consegue bastante por semente, né, que são espécies que é difícil fazer propagação por estaquia, por meios vegetativos. Então algumas espécies a gente ainda consegue semente. Algumas espécies é bem difícil, né? Principalmente a gente tem algumas espécies que a gente só teve sucesso de 1 ou 2 indivíduos, né? Porque normalmente os pinheiros precisam ter horas de frio, né? Um clima bem parecido com a região de origem deles. E como a gente está numa região que é um pouquinho diferente do clima, então muitas vezes acaba não viabilizando muito a produção de semente. Mas algumas espécies a gente conseguiu ainda ter, né, alguns exemplares. Já as espécies de angiospermas, principalmente as árvores folhosas, a gente consegue fazer a propagação delas por estaquia, né? Então elas possuem maior sucesso reprodutivo. Tanto que algumas a gente também, devido a condições climáticas, a gente não consegue ter muitas sementes viáveis, mas, né, a gente tem essa possibilidade. Então a gente vê, né, que nem essas 3 espécies que são, né, angiospermas, a gente conseguiu fazer por estaquia. Já, né, as nossas coníferas, as gimnospermas, a gente só consegue por meio de semente, né? Então, devido a essa característica delas. Se você gostou desse vídeo e quer acompanhar mais os projetos do PET Engenharia Florestal, se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe esse vídeo.